Lembro-me de uma entrevista que eu vi na televisão de uma dessas artistas muito famosas, e a chamada para a entrevista foi exatamente a seguinte: ela renasceu para a vida depois que se separou do marido. Ela renasceu para a vida depois que se separou do marido. Não vou entrar nos méritos da entrevista em si, mas parece que essa é exatamente a perspectiva que nós vemos acontecendo nos nossos dias, como a separação sendo o desprendimento do compromisso, ou daquilo que amarrava, aquilo que delimitava a liberdade do indivíduo, e que, portanto, agora ele está na liberdade e sempre quis estar, podendo curtir, construir a sua própria vida. E como nós vimos ali na passagem de Malaquias, foi até bom conversar com alguns de vocês aqui no intervalo, porque são alguns dramas, são algumas lutas, algumas dificuldades pelas quais passamos no contexto do casamento, às vezes pessoas aqui dentro ou fora daqui, lutando com a questão do adultério, do divórcio, da separação e as implicações que isso traz. E eu reafirmo aquilo que eu disse no estudo anterior, que Deus é o único capaz, naquilo que eu creio, de restaurar, restabelecer, reconstruir o que por nós mesmos fomos capazes de destruir. E é sob esta perspectiva que eu quero ler novamente Malaquias 2. Como eu falei, é um estudo dividido em dois. A primeira parte enfatizando as forças ou os poderes que expelem, que deterioram ou que inviabilizam o casamento. E agora, numa perspectiva daquilo que une, daquilo que favorece, daquilo que potencializa a união matrimonial. Vamos lá novamente para Malaquias capítulo 2, versículo 10. Não temos todos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda falais isto, fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer de vossa mão. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E porque somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Você tem um pequeno esboço desse estudo aí na sua apostilinha, que você pode então acompanhar aí comigo. O que Deus desejava promover, ou o que Deus entende ser o necessário para essa potencialização do casamento, a viabilização para que continue sendo uma instituição aprovada por Ele. O primeiro desses princípios está já logo no versículo 10, quando Malaquias apela à verdade de que Deus é o Criador, de que Deus é o sustentador e de que Deus era aquele que legitimava e sustentava os casamentos que infelizmente estavam degringolando. E aqui a ideia é ter Deus como parceiro ou testemunha. Olha o que diz no versículo 14. E perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha do teu casamento ou da tua aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. É interessante essa expressão testemunha, porque ela não é simplesmente alguém que viu ou alguém que presenciou. Mas a testemunha no contexto bíblico dá a ideia de alguém que é conivente.
É alguém que compactua com aquilo que está acontecendo e, portanto, estabelece uma relação de participação no que está acontecendo. Não é simplesmente que Deus vislumbrou casais se casando. Não, Deus se tornou participante daquilo. Deus compactuou com aquela união. Foi basicamente aquilo que nós vimos ontem pela manhã, de que Deus é aquele que sustenta, fundamenta e dá substância ao casamento. E é o que Malaquias está dizendo, que Deus não é simplesmente um espectador externo, mas é alguém que deveria ser um participante interno. E no versículo 10, Malaquias relembra dos antepassados deles, como que dizendo que Deus fez a favor dos nossos pais, por ser o mesmo Deus, é o que Ele pode fazer a nosso favor. Eu já percebi que nós vivemos muito por modelos. Já percebeu? E é desde a infância. Nós somos muito miméticos. Nós imitamos modelos. Nós gostamos de vislumbrar modelos. Imitar essas pessoas. E o meu desejo, de alguma forma, é que nós sejamos esses modelos de casamentos, de relacionamentos, que servirão de base para tantos outros que ainda estão por surgir. Como que dizendo o seguinte: nós testemunhamos o que Deus é capaz de fazer na vida de vocês. Lembra que eu falei ontem que eu tenho que cultivar, desde o namoro, a ideia de que Deus quer usar aquele novo casal para testemunhar do que Ele, Deus, é capaz de fazer? Por causa do ceticismo, da incredulidade que se tem quanto à família e casamento? E eu creio nisso, que Deus pode usar alguns de vocês, muitos de vocês aqui, justamente demonstrando para aquelas gerações que ainda virão, como que dizendo que Deus fez na minha vida, Ele é capaz de fazer na vida de vocês. É muito gostoso, foi muito bom ter conversado com vários de vocês ao longo desse final de semana, quando vários, impressionante, vários começavam a conversa dizendo o seguinte: nós queremos dizer o que Deus fez nas nossas vidas. Aí, exatamente esse é o princípio. Não é do que eu e você somos capazes, mas é do que Deus é capaz. Porque quando Deus é testemunha, Ele interfere. Quando Deus é testemunha, quando Deus é participante, Ele define. Não é simplesmente alguém que está lá só para me ajudar quando eu falhar. Não, Ele é o único capaz de me ajudar a não falhar. E é isso que Malaquias está relembrando. Deus foi testemunha. Deus foi participante. Deus foi aquele que de alguma forma interveio desde lá de trás e que, portanto, pode continuar até aos dias de hoje. Como eu já tratei dessa participação de Deus ontem, eu quero ser um pouquinho mais breve e finalizo esse ponto citando que pode ser um princípio para muitos de vocês. Tiago capítulo 1, versículo 5. Se nessa certeza de que Deus é o único capaz, você se defronta com a vívida realidade da tua incapacidade pessoal ou da incapacidade do teu casamento, talvez a sua oração vai ter que ser exatamente essa. Se algum de vocês tem necessidade de sabedoria, peça a Deus, que a todos dará liberalmente, abundantemente, e em nada lançará em rosto a falta de sabedoria. Sabe o que quer dizer sabedoria? Numa perspectiva bíblica? Resumidamente, é um indivíduo que sabe o certo, pratica o certo porque é certo. Se algum de vocês tem falta de saber o que é o certo, em fazer o certo, crendo que isso é o certo, peça que Deus te ajude. É aquilo que Eclesiastes nos dirá, e é assim que eu entendo Eclesiastes, quando fala que o cordão de 3 dobras não se rompe. Eu entendo ali que a terceira dobra é Deus, que é na verdade a que sustenta as outras 2, que por elas próprias já se romperiam. É quando eu não apenas me casei diante de Deus, quanto eu fiz com que Deus fosse participante, interventor no meu casamento. Então, antes de dar a minha opinião, antes de querer lidar com um problema, antes de querer dar uma solução, Deus, como devemos lidar com isso? Deus, o que a tua palavra nos diz sobre isso?
Deus é testemunha, mas Deus é participante. Esse é o princípio. É uma daquelas forças que fará com que os nossos casamentos caminhem bem. E não que eles estarão blindados às pressões externas, mas a expressão que eu uso, terão mais forças para tomarem as pancadas, que com certeza virão. Segundo princípio, e volte para o versículo 10, quando fala que foi desleal uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais. Versículo 14 diz que o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. E no final do versículo fala que essa mulher é a tua companheira e a mulher da sua aliança. Eu vejo que um dos nossos desafios é não apenas expressarmos amor e apreço ao cônjuge no dia em que nós nos casamos, mas fazermos daquele dia o início de uma aliança que terminará apenas com a morte, ou naquilo que nós cremos, com a volta do Senhor Jesus Cristo. Então é uma aliança que existe, e a palavra aqui ela quer dizer pacto. E normalmente um pacto no Antigo Testamento, ele era feito pelo derramamento de sangue, normalmente dos animais, como que dizendo que aquele pacto não tinha fim, ele estava sujeito a ambos os indivíduos com privilégios e responsabilidades, direitos e deveres. E aquele pacto, ele era tão importante que nada nem ninguém externo aos indivíduos poderiam favorecer o seu rompimento. Pessoal, é a mesma palavra usada para dizer que Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo. Só para nós vermos que a aliança que assumimos com o cônjuge está em pé de igualdade com a aliança que Deus assumiu para conosco. Então não são âmbitos distintos, graus distintos de aliança, desejo ou não dar sequência a ela. E aí eu vejo que até na nossa linguagem, na nossa exemplificação, nós muitas vezes desfavorecemos a ideia de uma aliança que não se quebra. Já ouviu falar vocês recém-casados, já ouviu falar na crise dos 3 meses? Muito bem, aí você fez 3 meses. Aí vem a próxima crise, a crise dos 6 meses. Não é? Muito bem, você passou pelos 6 meses, aí vem um filho de Deus, bate nas tuas costas, você ainda está de lua de mel. Você vai ver a crise de 1 ano. Mas essa é fatal. Aí você passa pelo 1 ano, né? Passa a crise de 1 ano, não, mas olha, a crise dos 3 anos, essa vai te pegar, porque é quando os filhos nascem. Aí vai tumultuar, aí passou pela crise dos 3 anos, aí vem a crise dos 7 anos. A turma que gosta de crise, né? Tá louco. É assim, não é, pessoal? Parece que aquela ideia de que sim, passaremos por dificuldades, lutaremos com situações, teremos forças contrárias ao casamento. Pessoal, isso é natural, isso é normal. Você se casou porque você achava que seus problemas acabariam, talvez você comprou um produto Tabajara mesmo, né? Seus problemas acabaram. Pelo contrário, eles duplicaram agora. É o que eu digo, né? Casamento é a junção de 2 pecadores, que a equação é uma pecadaria ao quadrado. Não tem, gente. É favorável a dificuldade, não é mesmo? Mas preste atenção que as dificuldades elas existem, mas por causa da aliança, não são estes fatores que ruirão a aliança. Lembra de algumas das primeiríssimas crises ou dificuldades que eu e a Juliana passamos? A primeira delas foi quando fomos fazer a primeira compra de casados. Eu não sabia nem para que existia, ou para que servia, mas eu já tinha visto que na casa dos meus pais tinha sapólio. Não sei se a Juliana se lembra. E aí aquela, né, pouco dinheiro, poucos recursos, eu acho que tem que ter o tal do sapólio em casa. E nós fizemos a pesquisa de um supermercado
E na minha família, meus pais amam o supermercado. Eles são turistas de mercado. Então eles comparam todos os preços para então dizer qual comprar. E pronto, essa foi a primeira crise. Vamos chutar aqui o valor, tá? O mercado estava 1,03 e o outro 1,02. E eu criei atenção, né? Não, a gente tem que comprar no mais barato. Ganhei uma atenção, mas confesso, economizei um centavo. Segunda crise, os benditos potinhos de margarina. Eu venho de uma família, né, que junta potinho de margarina para tudo. É potinho, ó, vocês estão vendo que vocês se identificam, né? Mas faz de conta que é só comigo, tá bom? Era potinho pequeno, era potinho grande, era potinho verde, era potinho amarelo. E ela vai que seja no R$1,99, compra um caminhão de Tupperware. Mas sabe aquelas coisinhas pequenas? Eu já percebi. São justamente as coisas pequenas que tendem a minar o casamento, porque elas são mais frequentes e mais sutis que as grandes. Não é verdade? Mas numa aliança, num pacto assumido como casal, queridos, não podemos partir do pressuposto de essas coisas fazerem frente ou afrontarem o nosso casamento. Me entendam bem, nós temos que aprender pelo que discutir. Discutir não na gritaria, mas pelo que vale a pena de fato nos desgastarmos buscando uma opinião comum. Isso talvez, homem, vai ter que te levar à sinceridade real. Quando sua esposa chega para você e pergunta: querido, essa roupa está boa? Eu tendo a olhar de que nesse momento o cosmos para. O relógio trava. E 3 respostas possíveis surgem. Sim, querido, está muito boa. Tá vendo? Você sempre concorda com tudo. Você nem olhou, né? Você nem viu. Segunda resposta possível: então, querida, acho que não está não. Mas tá vendo? Você é insensível. Agora, maridos, nunca diga: tá bonitinho, né? São coisinhas que nós passamos no dia a dia e que eu percebo, irmãos, vão desgastando, não é verdade? São coisinhas, mas que se não soubermos tratar, desgastam. Pessoal que na antiguidade, nessa época de Israel, havia até um ditado que às vezes na agricultura estavam muito preocupados com aquela nuvem de gafanhotos que vinham destruindo tudo. Mas existiam raposinhas que iam minando. Come um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, destrói um pedacinho aqui, às vezes de forma imperceptível. São justamente essas que estragam e minam o pacto, a aliança. E eu creio que frequentemente nós devemos nos lembrar da aliança que assumimos com os nossos cônjuges. E aqui vem a última imagem que eu pensei e vislumbrei para esse nosso retiro. É um de frente para o outro, renovando a aliança, o compromisso assumido lá atrás. Não apenas daquele na saúde, na alegria, ou na tristeza, na doença, não. Mas de fato, aquilo que nos une e que nos uniu é superior a toda e qualquer dificuldade pela qual venhamos a passar, inclusive o pecado. Pessoal, nós não sabemos lidar com o pecado do outro, porque nesse momento nós nos julgamos mais justos e santos do que o outro, e nos tornamos intolerantes à dificuldade alheia. Não se esqueça, você está diante de pecador e pecadora, mas por quem Cristo morreu para justificar e redimir. E como eu já disse algumas vezes, nesse final de semana, talvez esse seja o ponto primeiro que alguns de vocês terão que se comprometer. Muito antes de ser com a sua esposa ou seu marido, é com Cristo Jesus que morreu na cruz para te salvar, justamente dos seus pecados, das suas falhas. Eu vejo que jovens casais
Qualquer motivo é motivo para discussão. Casais mais velhos, casais já mais experientes, às vezes a indiferença é um motivo sério para quebrar a aliança. Já se acostumaram demais, já vivenciaram tantas coisas juntos, boas e ruins, e cria-se uma indiferença muito grande. É aquilo que Provérbios capítulo 5, que eu diria que deveríamos praticar de vez em quando. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Eclesiastes 9:9, goza a vida com a mulher que tu amas. Queridos, isso é comprometimento com a aliança. É quando eu entendo que foi justamente com a Juliana que eu decidi viver a vida e por meio dessa vida aproveitar tudo aquilo que de alguma forma Deus tem a nosso favor. Nessa imagem de um diante do outro, deixa eu falar algo para vocês, já prenunciando o que eu quero de vocês, no final aqui do estudo. Eu e a Juliana começamos desde o nosso primeiro ano de casados. Que pelo menos uma vez por ano, geralmente no aniversário de casamento, estamos caminhando já para 16 anos, nós uma vez por ano, nos colocaríamos um de frente para o outro, relembrando os compromissos que assumimos diante de Deus e um do outro, do amor, da amizade, da doação, abnegação, companheirismo, renovando os votos do casamento, relembrando, por que eu me juntei a você? Por que você se juntou a mim? Queridos, nós precisamos disso. Esse é um chamado processo mnemônico, nos relembrarmos, porque você já percebeu quão fácil é nos esquecermos? E eu percebo que as turbulências da vida, as dificuldades, muitas vezes justamente atrapalham isso. Talvez vocês que sejam mais novos em termos de casamento, estejam curtindo muito isso. Deixa eu falar para vocês, continuem curtindo isso, porque vocês só perdem isso se vocês quiserem. Porque a aliança diante de Deus, ela é permanente. Você alimenta o quanto você valoriza. Se você valoriza, você vai alimentar a aliança. E essa ideia de frequentemente nós nos lembrarmos, é o que Deus está fazendo. Você já percebeu que Deus várias vezes volta para o passado para relembrar a geração do presente? Por quê? É um Deus que vive de passado? Não, é um povo do presente que precisa se lembrar do que foi a atuação de Deus, a atuação histórica de Deus desde o passado. Então, quando um diante do outro se volta para o passado, tentando se lembrar do que foi aquele momento juntos, é muito possível, vai se lembrar de coisas que talvez até nem se lembrava. Compromissos que estão ficando para trás, mas que precisam ser praticados. E aí vem o terceiro tópico, uma expressão muito bonita, que é usada em Malaquias 2,14, quando ele fala, a aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira. Olha que bonita essa expressão, companheira, porque a expressão nos leva de volta para Gênesis capítulo 2, versículo 18, quando Deus olha para Adão, tá? Creio que Adão foi criado por Deus, é o primeiro ser humano, juntamente com Eva. Quando Deus traz os animais em pares, para ele dar nome aos animais, e a história nos diz que chegou um ponto que Adão, depois de ter visto os animais vindo em pares, ele simplesmente não vê alguém que se pareça com ele. Ou seja, os animais estão em pares. Eu olho para o meu lado e eu não vejo ninguém que se parece comigo, que eu poderia chamar de meu par. Essa é a ideia. E Deus diz então, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A iniciativa da criação da mulher parte de Deus, percebendo que havia uma incapacidade ou uma impossibilidade de Adão dar sequência à sua vida sem uma companheira. E é exatamente esse o retrato bíblico divino da mulher.
É uma perspectiva de complementação, não de depreciação. Aqueles que taxam a Escritura Sagrada, a Bíblia, como machista, Deus como misógino e por aí vai, não entendeu nem por que a mulher surgiu. Porque Deus vê que o homem seria incapaz de dar sequência a tudo aquilo que ele havia determinado como cultivo do jardim, manutenção dos decretos de Deus e povoar o mundo. E Deus usa duas expressões para retratar a mulher. Se você quiser, você pode abrir em Gênesis 2:18. Uma auxiliadora. A expressão hebraica aí é adjuntora. Vocês que trabalham em empresas que têm uma hierarquia funcional, e existe a figura do diretor adjunto, em relação ao seu par, ele não está abaixo nem acima, ele está o quê? Do lado. É um comando bilateral. É exatamente essa expressão que Deus usa para a mulher. É alguém que caminhará do seu lado. Por quê? Porque ela é sua companheira. Eu não gosto daquela frase que diz: atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Embora no meu caso seja verdade, por causa da minha esposa. Isso não é terminologia bíblica. A terminologia bíblica diz que ao lado de um grande homem há sempre uma grande mulher. Não é atrás, não é na frente, é ao lado. Porque é justamente nesse companheirismo, nessa cumplicidade que se cultiva intimidade. Infelizmente, vivemos uma época que subverte conceitos como autoridade e submissão. Sim, creio naquilo que Paulo diz sobre a submissão da mulher ao homem, conforme Efésios capítulo 5, mas para nós entendermos submissão, nós temos que entender dois outros princípios. É a autoridade de Cristo sobre a igreja, e que quando essa autoridade é exercida em amor e sacrifício, a submissão é a resposta mais alegre e mais pronta. E a segunda figura é justamente a de Gênesis 2, em que a submissão da mulher, ao meu ver, não quer dizer que ela está abaixo, ela é inferior, ela é menos do que o homem, mas quer dizer que ela ocupa funções distintas conforme as designadas por Deus. O problema é que os movimentos feministas surgidos na década de 50 para a década de 60, curiosamente após a Segunda Guerra Mundial, onde o homem vai para a guerra, isso Europa e Estados Unidos, e a mulher tem que ascender ao poder em termos comerciais, das fábricas e da própria família. Esses movimentos feministas têm tentado imprimir a ideia de um igualitarismo, em que isso não é bíblico. Sim, é verdade. Essencialmente, homem e mulher são iguais. Se você voltar para Gênesis 1, 26, 27, você verá que Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Homem e mulher são igualmente imagem e semelhança de Deus. Eles são essencialmente iguais, ocupando funções distintas. E homens, mulheres, quando nós entendemos essa diversidade funcional, não querendo usurpar a função do cônjuge, mulheres desempenhando funções de homens ou homens e mulheres, nós encontramos a plena liberdade que Deus nos deu para frutificarmos exatamente como Ele intencionou quando nos criou. Não é meu propósito construir toda essa diversidade na manhã de hoje, mas simplesmente ressaltar o seguinte: homens, as mulheres que vocês têm do lado de vocês são companheiros de vocês, caminham lado a lado, um companheirismo passível de cultivo. Quando nós entendemos que aquilo que devemos vivenciar com elas, e vocês mulheres com seus maridos, não é algo simplesmente automático, você sabe disso. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 32, aquele que se casou, cuide das coisas do mundo, de como agradar a sua esposa. Não precisa concordar comigo, mas eu só quero que você me escute. A tua prioridade primeira é a tua esposa, a despeito de todo o restante da tua vida.
Porque aquilo de que você prestará contas diante de Deus é primeiramente a tua esposa e não as demais. Aquele que se casou, cuide das coisas do mundo. E você sabe qual é o contraste que Paulo está fazendo em 1 Coríntios 7? Quem não se casou, cuida das coisas do Senhor. Porque tem mais tempo, tem mais disposição, tem mais condições de investir as suas vidas no contexto do ministério, no contexto da igreja. Mas aquele que se casou, e depois ele fala, aquela que se casou, cuide primeiramente do seu marido. É justamente esse cultivo do relacionamento, que como um amigo meu retratou muito bem, é como cuidar de uma planta. Se você não magoa, se você não trata, se você não tira ervas daninhas, é questão de tempo que aquela flor simplesmente murche e morra. Porque essa é a ideia da perspectiva bíblica. Eu não me casei apenas para me beneficiar da minha esposa, mas primeiramente para cultivar com ela um companheirismo. E que eu vejo que é a falta desse companheirismo que faz justamente cada um depois caminhar com a própria perna, segundo o seu próprio sonho e interesse, para caminhos distintos. Cultivo diário. Sabe aquelas coisas gostosas que nós fazíamos no namoro? Eu não estou falando isso porque eu sou jovem, não. Estou falando isso porque é o que a Bíblia nos diz. Eu tenho que cuidar da minha esposa. Talvez homens tenhamos que retomar algumas dessas coisas. O carinho, a afetividade, não apenas pensando no relacionamento sexual, mas pensando primeiramente por causa da dignidade dela e o compromisso que eu assumi com ela. E vocês, esposas, igualmente, para com seus maridos. Aquele cultivo gostoso, diariamente, frequentemente. Eu não estou falando em alguma coisa que você vai gastar centenas ou milhares de reais. Sabe aquele passeio numa praça? Ou tomar um sorvete despretensiosamente? Ou sim, talvez fazer uma viagem. Ou cozinhar juntos, talvez. Algumas mulheres torceram o nariz aqui. Por que não passar um tempo juntos na cozinha também? Não é isso que Pedro diz, 1 Pedro capítulo 3? Vós maridos, homens, vivei igualmente a vida comum do lar. 73% de todo serviço doméstico é feito exclusivamente pela mulher. Homens, nos envolvemos com elas também. Algumas mulheres que vivem jornada dupla ou tripla. Pode ser uma boa oportunidade de vivenciarmos juntos esse companheirismo. Quero ler uma crônica, bem rapidinho, de Luiz Fernando Veríssimo. Desabafos de um marido. Minha esposa e eu temos o segredo para fazer um casamento durar. 2 vezes por semana vamos a um ótimo restaurante. Comemos uma comida gostosa, uma boa bebida e um bom companheirismo. Ela vai às terças-feiras e eu às quintas. Nós também dormimos em camas separadas, a dela em Fortaleza e a minha em São Paulo. Preste atenção. Até 2015, 60% dos casais norte-americanos dormirão em camas separadas. E essa tendência já está chegando no Brasil. Continuando. Eu levo minha esposa a todos os lugares, mas ela sempre acha o caminho de volta. Perguntei a ela onde ela gostaria de ir no nosso aniversário de casamento. Em algum lugar que não tenha ido há muito tempo, ela disse. Então sugeri a cozinha. Ela tem um liquidificador elétrico, uma torradeira elétrica e uma máquina de fazer pão elétrica. Então ela disse, nós temos muitos aparelhos, mas não temos um lugar para sentar. Daí comprei para ela uma cadeira elétrica. Já faz 18 meses que não falo com a minha esposa. É que não gosto de interrompê-la. Mas tenho que admitir, a última briga foi culpa minha. Ela perguntou, o que tem na TV? Eu disse, poeira. É bem característico do Luiz Fernando. Queridos, são coisinhas pequenas. É o passeio, é a ajuda em casa, é o cultivo do romance,
Sabe, algumas coisas pequenas, mas que fazem parte. E que eu vejo, para nós que temos filhos, ainda especialmente em idade mais novas, às vezes nós damos muita atenção a eles e pouca atenção à esposa ou ao marido. Isso faz parte do cultivo do companheirismo. Tem uma música do Barão Vermelho muito interessante. Quero ver só um pedacinho dela, a música Por Você. Fica imaginando vocês, maridos, se fariam isso. Nossa, eu limparia os trilhos do metrô. Tomaria banho gelado no inverno. Desejaria todo dia a mesma mulher. Que desafio para nós, hein? Não do tomar banho gelado, nem dos trilhos do metrô. Eu amo minha esposa, mas eu gosto de água quente. Desejaria todo dia a mesma mulher. Por quê? Porque ela é minha companheira, com quem eu decidi construir uma história conjunta. Volte lá para Malaquias 2. Você percebeu que por 2 vezes, aí Malaquias diz: cuidai de vós mesmos. Olha, por exemplo, no final do versículo 16: portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Esse é o último princípio que eu já falei de uma forma negativa no primeiro estudo, mas agora eu quero falar de uma forma afirmativa. Não sejais infiéis. Eu não considero isso, eu não flerto com isso, eu não penso na ideia da infidelidade. E eu lembro do testemunho de um homem, um daqueles pregadores televisivos da década de 70 e 80, que caiu em adultério, que ele disse o seguinte: você não acorda da noite para o dia, abre as janelas e diz, vou adulterar hoje. Mas é alguma coisa que você vai cultivando no seu coração, progressivamente. E aí ele citou o que foi a situação dele. Eu viajava muito, muitas vezes sozinho, e passava ali no aeroporto, em algum lugar, por revistas, bancas, na época que nem internet existia, e eu comecei a reparar aquelas revistas pornográficas. Num outro momento, eu não me contentei em reparar, eu tive que ver. No terceiro estágio, eu não me contentei em ver, eu tive que comprar. Não me contentei em comprar, eu comecei a desejar, até cair em adultério. Não sejais infiéis, começa quando nós fechamos os nossos olhos, trancamos os nossos corações, para única e exclusivamente olharmos e amarmos a pessoa com quem nos casamos. Lembrem-se disso. Pequenas concessões no presente se transformarão invariavelmente em grandes rombos no futuro. Pequenas concessões de olhares que eu faço hoje, pequenas concessões de contato físico indevido com pessoas do sexo oposto, ou envolvimento emocional, afetivo, amistoso com pessoas do sexo oposto, que não sejam, no meu caso, a minha esposa, e no caso dela, o marido dela, podem ser portas abertas para que no futuro o adultério deixe de ser uma impossibilidade, para talvez se tornar algo quase que inevitável. Não sejais infiéis. Cuidem de vocês mesmos. Sabe aquela ideia de cuidar do seu coração, cuidar da sua mente, cuidar dos seus olhares? Quem conta a seguinte história é meu pastor, lá de Ribeirão Preto, quando ele participando de um congresso em Holanda, um dos maiores pensadores cristãos da atualidade, Ramesh Richards, contou a seguinte história. Um dia fui desafiado a não cair em adultério, a não ser infiel à minha esposa. E eu comecei então a colocar no papel, relacionar o nome de pessoas que seriam negativamente afetadas pela minha infidelidade. Então comecei com Deus, minha esposa, meus filhos, minha família, a minha igreja, e começou a nominalmente colocar. E aquele exercício se estendeu por alguns dias, e qual não foi a surpresa dele?
depois ver páginas e páginas e páginas e páginas de nomes de pessoas que seriam afetadas negativamente pela infidelidade dele. Ele disse que colocou aquilo na mesa e disse: não vale a pena. Queridos, cuidemos de nós mesmos, para que não sejamos infiéis. Eu tomo Deus por testemunha, me comprometo com a aliança, cultivo o companheirismo e parto do pressuposto de que a infidelidade simplesmente não faz parte da minha ideia. E o exercício que eu tenho para vocês antes de orarmos é exatamente isso. Vocês têm a liberdade de sair aqui do salão, ir para algum lugar. Gostaria que vocês praticassem mesmo, um de frente para o outro, renovando, relembrando os votos de casamento, os votos de amizade. Talvez a última vez que você fez isso foi há 15, 20, 30, 40 anos atrás. É o que Deus diz em Ageu: Deus não despreza os pequenos começos. Talvez seu casamento já esteja complexo o suficiente para você falar: mas o que vai adiantar isso? Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez nunca aconteça algo se você não começar pelos pequenos começos. Hoje é o dia que você tem para começar a restaurar diante de Deus. E para vocês que já têm vivido um casamento sério, solidificado, bíblico, a reafirmação disso é a reafirmação diante de Deus daquilo que talvez você vai querer caracterizar o teu casamento, a tua família, para os próximos 10, 15, 20 anos. Faça esse exercício. Não é para mim, não é para a equipe aqui da IBCU, mas pode ser um tremendo de um bem para o seu casamento. Vamos orar? Deus, nos colocamos diante do Senhor, na certeza da nossa incapacidade natural e lidar com a complexidade do casamento, da vida a dois. Mas Deus, muito obrigado, porque o Senhor é testemunha. O Senhor pode ser participante desse relacionamento. E queremos, ó Deus, expressar a nossa dependência de Ti. Queremos também, ó Deus, entender e discernir a profundidade, a complexidade da aliança que assumimos com o cônjuge, para cultivarmos esse companheirismo, esse amor, essa amizade, essa intimidade, a certeza de que por meio disso criaremos algumas barreiras de proteção a tudo quanto ataca, mina, deprecia e pode levar à implosão do casamento. Deus, ainda que um exercício, mas que o Senhor use desse momento para alguns desses casais, a renovação do que querem viver diante do Senhor, a renovação de como querem ser diante do Senhor, um diante do outro, em relação a todos que estão à sua volta. Obrigado pelo tempo que passamos juntos. Oramos gratos ao Senhor, por meio de Cristo Jesus. Amém. Vocês estão dispensados, não teremos mais nenhum aviso, nem nada. Procure um lugar tranquilo, um lugar sozinho, onde possa estar você e sua esposa, pode ser o quarto, fiquem à vontade, tá bom? Mas exercitem. Deus abençoe vocês. Obrigado pelo privilégio de estar com vocês.